Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Guimarães, esse é o nosso projeto desenvolvendo a tabela do Campeonato Brasileiro de 2022, utilizando as tables do HTML, CSS Grid e também Flexbox. Bom, nós terminamos o projeto aqui, utilizando apenas tables, que é as formas antigas que o pessoal usava para fazer a elaboração de uma página HTML, fazer a parte do design e postar todas essas opções na tela. Reparem que na época, assim como o nosso aqui, não tinha preocupação com responsividade. Então se você vir aqui em inspecionar, você diminuir a tela, vai acontecer isso, ó. Vai quebrar aqui, tá vendo? Porque na época nós não tínhamos aparelhos móveis, não tinham tamanhos de telas tão pequenas como temos hoje. Portanto, as pessoas só se preocupavam na hora de desenvolver com tamanho mínimo de tela, que era mais ou menos 600 por 400, na verdade, 600 por 400, que era a tela menor. Praticamente nós tínhamos três tamanhos, que era de 600 por 400, a 800 por 600 e depois 1024 por 768. São os três tamanhos padrão que existia na época. Então você simplesmente desenvolvia para que funcionasse dentro desses três padrões de tamanho de tela, que você teria um layout praticamente funcional em todos os outros tamanhos, tá? Hoje, com o advento aí dos telefones móveis, dos aparelhos móveis, na verdade, nós temos que trabalhar a questão da responsividade. E para trabalhar a questão da responsividade, hoje nós temos tecnologias novas, que é o caso do CSS Grid e também do Flexbox, que é o que a gente vai aprender daqui para frente. Então, pessoal, ó, eu fiz esse desenho aqui no Paint para tentar explicar para vocês aqui o funcionamento do CSS Grid. Reparem aqui, ó, a gente tem essa parte verde, que se a gente pegar no nosso projeto, a parte verde vai ser toda essa parte aqui onde está o menu aqui em cima, ó. Então o menu. Aí nós temos essa parte que não tem nada e essa outra parte que não tem nada. Na nossa imagem representa essa parte azul. Reparem que ela começa aqui, ó, e ela vem até o final. Porque se você pegar aqui a página, ela vem até o final também, E nós temos a tabela e a legenda. A tabela e a legenda é aqui, ó, a parte vermelha simboliza a tabela, que é o nosso main. E a legenda é a parte amarela. Então aqui embaixo, ó, nós temos mais ou menos um esboço de como vai ficar tudo isso, ó. A parte verde, azul e azul, a vermelha e a amarela, separando cada coisa. E aqui nós temos o nosso grid. Vale já de antemão explicar o seguinte, ó, o grid funciona assim. Eu tenho aqui coluna, 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 coluna e coluna. E o que são esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as linhas da coluna. Então eu tenho aqui, ó, a linha 1 da coluna 1, a linha 2 da coluna 2, a linha 3 da coluna 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essa última linha é a linha da coluna anterior aqui, tá? Além das colunas, eu tenho linhas também. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa linha, essa e essa. Ah, e o que são esses números então? Número 1, número 2. Número 1 aqui, ó, é a linha 1 da coluna 1. Desculpa, pessoal. Linha 1 da linha 1, tá? Isso aqui é linha e essa aqui é uma linha da linha. É estranho? É muito estranho, linha da linha, mas é assim que funciona, tá? Então você tem que entender que tudo isso aqui, ó, é uma linha. Tudo isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, e ela tem uma linha de separação dela aqui também, ó, assim como as colunas também, tá? Eu tenho essa coluna, essa coluna, essa coluna, e eu tenho as linhas que separam as colunas, tá? Isso é só um conceito que você tem que entender, porque a gente vai mexer com essas coisas, e se você não souber como que funciona, vai ficar um pouco complicado. O que nós vamos fazer agora é lá no CSS, escrever o código que desenha exatamente essa tela do jeito que está aqui, ó. E vocês vão ver que é muito fácil. Então vamos para o código.
aqui no CSS, no Visual Studio Code, na verdade, né, pessoal? Para não ficar misturada as coisas, lembrem, ó, a gente tem aqui o projeto anterior. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo a index? Eu vou mudar o nome dela, vocês mudem aí também. Eu vou chamar ela de table, tá? Porque eu vou criar, tudo minúsculo, tá, pessoal? Eu vou criar uma outra... Opa, tá difícil, hein? Tudo minúsculo. Beleza. Eu vou criar uma outra página e a outra eu vou chamar de CSS Grid. Então, para ficar coerente, vamos mudar os nomes. E aqui no caso do Style CSS, ó, a gente também vai chamar de table, tá? Então a gente vai mudar aqui no HTML, vai abrir a nossa pasta CSS e vai renomear esse cara aqui, ó, esse arquivo vai se chamar table. Pronto, fazendo isso, tudo vai estar funcionando. Então eu vou abrir aqui a página, ó, tá funcionando bonitinha, tá? Ela tá perfeita como estava antes, só renomeamos as coisas aí. Por quê? Agora nós vamos vir aqui, ó, no nosso projeto e vamos adicionar um novo arquivo. E esse a gente vai chamar de CSS grid.html, que vai ser uma nova HTML. E aqui no CSS nós também vamos criar um novo, tá? Cria na pasta, clica aqui no símbolo de criar novo, né, de novo arquivo, e vamos chamar ele também de CSS grid. O G eu vou colocar maiúsculo aqui, tá? Grid.css. Pronto, criamos os dois arquivos, eles estão... Eu vou fechar aqui, ó, o index, né, ó, que é o anterior, a gente vai trabalhar só agora em cima do CSS Grid, tá? Aqui, ó, vou renomear de novo que não saiu certo com G maiúsculo, eu quero ele com G maiúsculo, assim. Aí, perfeito. Então agora a gente vai trabalhar em cima do arquivo CSS Grid e do CSS Grid HTML, tá? Então aqui no HTML, eu simplesmente vou digitar HTML5, ele já vai criar para mim aqui a estrutura. Eu vou colocar aqui PTBR, né? Vocês façam aí no de vocês também, que é para padronizar. O título aqui, a gente vai colocar o mesmo título do outro, né? Trabalhando com tabelas. Então, ó, trabalhando... Meu Deus do céu, eu me atrapalho muito com maiúsculo e minúsculo, né, pessoal? Trabalhando com tabelas. Só que dessa vez a gente vai colocar aqui, ó, CSS Grid, né? Para ficar mais coerente. Outra coisa, aqui no CSS já vamos fazer o reset, né? Ó. Colocar aqui entre chaves e vamos colocar o margem 0, o padding 0. Opa, ali eu coloquei um O e não é um O, é um 0, isso. O padding também 0. E o border box, o box size, né, na verdade, border box. Isso. Com isso a gente deu um mini reset na nossa página para começar a desenvolver aí o nosso CSS Grid. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu estou aqui no HTML, quando se trata de grid, é o seguinte, que o cara que vai se tornar grid, ele sempre vai estar dentro de algum container, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma div, certo? Essa div, ela vai ser o meu container. Quer dizer o quê? Que tudo que tiver aqui dentro dela vai se tornar parte do meu grid, tá? Se eu quero que esse cara aqui seja um grid, ele tem que estar dentro de alguém, tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro agora vai fazer parte de do container do div. Então eu já vou de antemão já criar a classe aqui, ó, e vou chamar ela de grid container, tá? Ó, grid container. Depois no CSS a gente vai estilizar ela. O que eu fiz aqui com isso? Ó, eu vou vir aqui no Paint e vou mostrar para vocês. Eu acabei de criar o seguinte, ó, vou pegar aqui uma cor bem diferente. Eu criei um container. Foi isso aqui que eu fiz, ó. Eu criei esse container, tá vendo? Como simbolizando essa linha roxa. Mas eu não criei nada do que tá aqui dentro ainda, tá vendo? Porque o que tá aqui dentro é o que vai receber as propriedades do grid, tá? Eu só tô dizendo que tudo que tá dentro dessa parte roxa faz parte de um grid, né? No caso lá do HTML,
tudo que eu colocar aqui dentro vai fazer parte de um grid, vai ser um grid, tá? Então, o que eu vou colocar aqui dentro? Eu tenho que colocar as minhas divs, né? Ó, então, se eu vir aqui de novo na imagem, eu tenho aqui, ó, essa parte verde é uma div, essa azul é outra, essa azul é outra, a vermelha é outra, a amarela é outra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divs eu tenho que ter, no mínimo, né? Então, a gente vai colocar essas divs lá no nosso projeto. Então, vai ficar assim, ó, div, dá um enter que ele já cria aqui, né? Div, e mais 2 divs dessas. Eu vou ter 5. Perfeito, eu já tenho minhas 5 divs. Uma delas, que é a primeira, que é aquela parte verde, vai ser o header, né? Vamos deixar o nome aqui só para ficar fácil. Depois do header, se você pegar na ordem aqui, ó, eu tenho o header, depois eu tenho um left, né, ó, que é o lado esquerdo aqui. Então eu vou vir aqui e vou escrever left, só para ficar coerente. Depois eu tenho o main, né, que é a minha tabela aqui, ó. Então eu vou colocar main. Eu tenho o right, que é essa outra parte azul. Então, right. E por último, na parte amarela aqui, é a minha legenda. Então, legenda. Então eu tenho criado as divs que eu vou utilizar lá no CSS, no meu grid, já está criado, certo? Eu tenho as divs, eu só preciso dizer, né, para o meu CSS onde está cada coisa, né? Mas esse vídeo está muito longo já, eu vou parar por aqui e a gente se vê na continuação aí, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!